Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você vai ouvir um vídeo que eu acabei de fazer para o outro canal, mas eu quero falar sobre esse vídeo, é muito importante. Então, assista agora, preste muita atenção, depois a gente continua a nossa conversa.
Então, a gente vendo esse vídeo que foi preparado com muito carinho, a gente vai parar para pensar. Tá? Jesus pede pra gente parar para pensar. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Qual é a sua temperatura espiritual? O Senhor quer saber. Ele diz, na mensagem que ele diz às igrejas: conheço as tuas obras. Vejo que nem és quente, nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, conforme Apocalipse 3, 15 e 16. O aviso dado por Deus é o livro do céu a você, a todos nós, a toda a humanidade, mas principalmente para os mornos, para você que não é quente e nem frio. Ele quer algo mais, e ele quer principalmente os filhos mais fortes, aqueles mais resistentes, aqueles que vão aguentar qualquer páreo duro que vir pela frente de grande tribulação, porque ele precisa que a sua igreja esteja preparada e purificada para poder o casamento acontecer. O casamento da igreja, ela precisa estar totalmente purificada. Então, aquele que é morno não vai entrar. É aquela conversa das virgens que nós vimos. Elas ficaram, cuidando de outras coisas, esqueceram de colocar o óleo na sua lamparina. Quando chegou o momento em que, houve a separação, que é agora, esse momento que nós estamos vivendo, é o momento em que Deus está já vendo quem Ele vai separar. Então ainda tem um pouquinho de tempo, é um tempo abreviado, nós estamos no tempo abreviado, claramente que o Apocalipse vai nos citar nesse momento. Então vamos deixar muito claro: estejais preparados. Josué 8, 4b. Vou passar para frente, vamos ver o que mais Jesus quer falar para a gente. Esse é o primeiro tópico do vídeo que eu acabei de postar. Não seja um cristão apático. Deu-lhes esta ordem, atenção, estejam preparados. Então aqui a gente vê uma imagem das moças que estavam dormindo, que estavam sem cuidar, que não estavam vigilantes. Então, você, quem você é? Você é aquele que é um cristão apático, desanimado, sofrendo, só reclamando? Quem você é? Aí, Ezequiel vem falar com a gente. Chegou o tempo e o dia se aproxima. Que não se alegre o comprador, que não se aflige o vendedor, pois a cólera vai pesar sobre toda a multidão. Então, claramente, nós já estamos no momento de purificação, como a gente tem falado. Esses momentos de purificação, claramente, é Deus já, fazendo o seu processo de levar pessoas que não vão conseguir se preparar, que não vão aguentar as grandes tribulações. São as pessoas que Jesus, nesse tempo, vai começar a retirar da terra aos poucos para poder mantê-las em segurança e definir o destino delas. São pessoas mais fracas, mas que já se prepararam por algum motivo. Elas conseguiram provar para Jesus que elas eram boas, que elas estavam prontas para poder ser retiradas da terra. No tempo da colheita, chegou o momento da colheita dessas almas. Tudo que ela poderia ter dado, ela deu para Deus. Então Jesus, ele tira a pessoa da terra somente quando é claro isso para ele. Ele deixa o máximo que pode. Se chegar o tempo em que o corpo dessa pessoa se
se degenera e ela não fez todo o processo que tinha que fazer, ele ainda vai permitir 1 hora depois da morte para a pessoa se conscientizar, né? E aí isso está no livro do céu também. Qual é o seu interesse pela sua salvação? Coloquei aqui claramente algo que muitas pessoas vão conhecer. O funil de vendas, para quem, né, faz formação, quem trabalha com essa área, que a maioria de nós trabalha, para a gente entender como que a gente vende um produto, como funciona o funil de vendas. Tem os visitantes, que são aqueles que estão observando, que estão descobrindo o produto. Tem os convertidos, né, os que são convertidos em vendas, aqueles que são conseguidos, né, que reconhecem o seu problema, a falta do produto que precisa, né, e reconhece que é o produto que pode ser atrativo e necessário. E aquele que tem as oportunidades, que vê, que fica ainda escolhendo qual é as oportunidades que tem, considerando qual solução, né, as religiões, né, todos os meios de se salvar, entre aspas, né, espiritualmente. E o fundo do funil são realmente aqueles que são santos, os clientes, aqueles que decidem, né, vestir a camisa mesmo, né, e buscam a Deus mesmo, buscam sua salvação, querem buscar um sentido para suas vidas, e assim a gente vai entendendo que os pagãos é aqueles que ainda estão visitando, aqueles que estão indo no grupo de oração só para poder, né, ter um seu milagre, depois vai embora, não volta mais, né, não tem compromisso com nada, se der vai na missa, tá bom demais, tá muito bom, e está, olhe lá, né? E são os visitantes, vamos considerar assim. Para Jesus é assim que ele vê. Os convertidos são aqueles que realmente estão passando por algum problema em casa, algum problema de saúde, algum problema de desavença em casa, né? Problemas com o filho cresceu, começou a mexer na droga e a mãe vê que não tem o que fazer, o único jeito é rezar, é pedir por ele. Aí ela vai e se converte, vê, nossa, realmente ele faz milagres em outras pessoas, ela ouve testemunhos, ela reconhece que ela precisa de Deus e vai até a igreja. Então ela vai buscar Deus de alguma forma, né? Ou ela vai para a igreja, no caso nosso de cristãos, ou ela vai procurar espíritas, vai procurar meditação, né, mediúnica, vai buscar videntes, vai buscar respostas para poder saber como que lidar com o problema que ela está levando, né? Aí vem o meio do funil, que são aqueles que são os mornos, né? Que considera a solução. Então descobre que é em Deus realmente, que é espiritualidade, é o que falta é religião, escolhe, né? E aí tá vendo qual religião que realmente vai resolver, se é a religião católica, se é espíritas, né? Ou fica entre lá e cá, não sabe direito onde vai, né? Uma hora tá na renovação carismática, outra hora tá no movimento sacerdotal mariano, outra hora tá numa pastoral, ou não sei se tá alguma coisa, nunca tá no direito, vai indo de qualquer jeito, né? Vai só para poder considerar as soluções que tem, ou então fica lá entre consagração Nossa Senhora, entre renovação carismática e sabe, fica passeando na igreja, né? E não sabe direito aonde vai se firmar, né? E tem os clientes, aqueles que são santos mesmo, né? Aqueles que estão no fundo, aqueles que são santos, aqueles que têm decisão de vestir a camisa de Jesus Cristo, não importa qual religião que vai, não importa em qual movimento que vai estar, ele simplesmente, ele assume de uma vez por todas que ele é filho de Deus, né? Que ele realmente busca essa salvação e tem certeza de que é por Jesus que vem essa salvação, né? Que é através do bem, que é através, né, de uma radicalidade, uma busca completa mesmo da sua vida de oração, da sua busca em Deus. Né? Ele já viu todas as oportunidades, ele já considerou todos os prós e contras e aí encontrou a verdadeira verdade, Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, e ficou firme em Jesus. Segurou na cruz de Jesus, aceitou todos os problemas, dificuldades que tem que aceitar e está firme na rocha. Então esses são os verdadeiros santos, aqueles que compram e decidem o compromisso mesmo de servir a Deus e de nunca mais voltar atrás. E não importa onde ele está.
né? Não importa se ele está na renovação carismática, não importa se ele está, né, numa pastoral, ele é tudo. Ele está pronto para servir, ele está onde Deus quer que ele esteja. Ele ouve Jesus, ele entende o que Jesus pede para ele, então ele está onde ele precisa e ele vai vestir a camisa e vai ser aquele que vai converter almas, aquele que vai, né, ser a pessoa que vai ser como Jesus. Vai realmente, aquele que vai passar à frente, que vai vestir a camisa, começar a falar de Deus, representar Jesus, né? E vai pegar firme mesmo, vai trabalhar onde tiver que trabalhar para poder trazer almas para Deus. Esse é o santo, esse é aquele que compra a ideia, esse é aquele que veste a camisa, né? Então a gente vê quanto caminho que a gente tem, né, para a gente decidir. Jesus, ele precisa hoje, nesse tempo abreviado em que nós estamos, de uma decisão, né? Os anjos estão por aí, né, para poder marcar os filhos de Deus. Mas a mulher do Apocalipse, foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde ela é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Alimentada por um tempo, né, o primeiro tempo, primeira renovação, antes do dilúvio. 2 tempos, o tempo em que ela, né, do povo eleito, depois o tempo que ela se encarna também, ela nasce e tem Jesus e começa a igreja, e agora a metade de um tempo ela também está lá no seu retiro. Apareceu para nós, mas ela ainda está lá no seu retiro, né, fora do alcance da cabeça da serpente. Então a nossa mãe do céu que está esperando para aparecer, né, esperando para voltar junto com Jesus e vem abraçar os seus filhos do reino da divina vontade, que serão os marcados por ela, né? Que são os filhos da divina vontade marcados por ela. É esses que ela quer. Não adianta você achar que ela quer você, que não quer assumir, né, essa realidade de renúncia da sua vontade humana. Jesus deixou claramente, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie à sua vontade. Toma a minha cruz e me siga. Nesse tempo agora, ou você vai ser um desses que vai ser retirado e purificado da terra, vai ser tirado da terra, colocado no purgatório, não sei até quando, ou você vai ser essa pessoa que vai, né, vestir a camisa, que vai ser um filho da divina vontade, vai ser do exército de Maria. Esse que vai para o purgatório, a gente nem sabe se, né, que situação, se realmente vai no purgatório, a gente ainda tem a pessoa, como que ela vai garantir que ela vai? Então, o morno, ele vomita claramente. O morno vomita. Então, a pessoa nem morno resolve, né? Ele não leva a pessoa morna para o purgatório. Então, se você é uma pessoa morna, então, olha o risco que você está correndo. Então, é muito importante ficar atento sobre isso, tá? Por isso que é o aviso para os eleitos, para aqueles que Jesus quer, né, que decida hoje, agora, qual o caminho que quer seguir. Então, claramente, a gente não tem mais conversa, tá? A gente não tem mais conversa. Ou a gente vai, ou a gente fica. Vamos ter que decidir. São 2 caminhos que Jesus deixa muito claros pra gente, né? E aí a gente vai ler um trecho muito importante da Luísa, do volume 12, né? Que é do dia 29 de janeiro de 1919. Eu já li num vídeo, mas vou ler de novo. Deus completará a 3ª renovação da humanidade, manifestando o que sua divindade fez na humanidade de Jesus. Esses atos, não feitos, e feitos somente por mim, estão todos suspensos. Porque são atos que nós não fizemos, que Jesus, né, teve que fazer por nós. Porque nós somos mornos, que a gente não sabe o que a gente quer, a gente não decide, né? O ser humano, na sua vontade humana, é inconstante, nunca assume a responsabilidade pelos seus atos, né? Não assume a sua verdade, né? E feitos somente por mim, estão agora todos suspensos. Então, Jesus, ele só suspendeu esses atos e abreviou o tempo agora para que a gente possa colocar esses atos em ação, tá? Então, somente esses que vão fazer esses atos, que estão suspensos na vontade de Jesus, né? E ele espera
as criaturas que vão viver na minha vontade. Olha só, Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando que sua divindade fez na humanidade Jesus. Isso é novidade pra gente, ninguém sabia até agora, só com Luísa, que através de Luísa e da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, da monja Maria Cecília Baggio, que nós soubemos o que aconteceu, pelo livro da Mística Cidade de Deus também, né? Então, é muito importante, né? Santa Maria Ágreda também são as virgens, né? Vamos pensar assim, elas são aquelas virgens com as lâmpadas acesas. Que maravilha, né? Jesus escolher virgens e colocar a lâmpada na mãozinha delas. Que bonitinho, que lindo, né? Que sinal maravilhoso. Uau, tem que falar, são as virgens escolhidas por Jesus, né? Deus completará a terceira renovação da humanidade, manifestando que sua divindade fez na humanidade Jesus. Esses atos não feitos e feitos somente por mim estão todos suspensos em minha vontade, e eu espero que as criaturas que vierem viver na minha vontade, desejar e repetir em minha vontade o que eu fiz. Então a gente tem que desejar e repetir a vida de Jesus agora, toda essa vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai repetir tudo hoje, vivendo o purgatório em vida, entre aspas, porque viver a vida de Jesus é viver, né, sendo purgado 24 horas por dia, porque foi o que Jesus fez para poder para nos redimir, né, foi passar por penalidades e até o inferno. Nós também temos que passar por essas penalidades em vida, como Jesus passou em todos os momentos, em todos os segundos. Então, o peso da justiça vai cair sobre cada um de nós, os filhos da divina vontade, tá? A divina vontade, ela é uma mão poderosa, ao mesmo tempo que ela traz felicidade, né? A felicidade de você estar com Deus, Ele está morando dentro de você estar na casa do Pai, ela traz a felicidade da obediência, né? Essa paz da obediência, que você está obedecendo à vontade do Pai, que está mandando muita tribulação para você, né? Enquanto você está vivendo a divina vontade, é muita tribulação, que são os atos não feitos, tá? Que você vai ter que fazer, né? E todo mundo faz esses atos, tá, gente? Não tem como fugir, tá? Quem não fez em vida vai fazer no purgatório, se for pro purgatório, tá? Esses atos suspensos todos são feitos no purgatório. As almas ficam lá sofrendo, pagando, né, aquilo que elas não fizeram e que Jesus fez por elas. Então, por isso que demora para ir pro céu, tá? Porque tem uma justiça para ser completa, né? Completa, para ser satisfeita. Nós também vamos satisfazer, mas aqui na Terra, esses atos suspensos. Então, Ele quer que a gente faça aqui na Terra para esse tempo abreviado dos eleitos, né? Porque nós vamos ser esse povo dele, né? Esse povo dele. Ele já tem boa parte desse povo no céu, né? Os bem-aventurados, mas Ele quer aqui na Terra agora, tá? É o tempo suspenso. Ele abreviou em função de nós, os escolhidos, os eleitos. Então, para nós, para que a gente ainda está decidindo, os viajantes que estamos na Terra. Então, nós somos aqueles que somos os que estão no caminho, né? Eu estava adorando as feridas, ela estava dizendo, eu estava adorando as feridas do bem-aventurado Jesus e finalmente recitei o credo, com a intenção de entrar na imensidão da vontade divina, onde todos os atos das criaturas passado, presente e futuras, e os mesmos que a criatura deve fazer e que por negligência e maldade não faz, tá vendo? Os atos que a gente deveria fazer, mas que por negligência e maldade a gente não faz. E eu disse, meu Jesus, meu amor, entro na sua vontade. E com isso creio que vou reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram, todas as descrenças, as adorações devidas a Deus como Criador, que ninguém faz. Ninguém reconhece, tudo ingratidão, né? Então agora a gente tem que fazer em vida. Não é esperar o purgatório para fazer lá, vai fazer aqui. Enquanto dizia essas e outras coisas, senti minha inteligência perdida na vontade divina, e uma luz que investiu meu intelecto, na qual vi meu doce Jesus por dentro. E essa luz que dizia, mas quem pode dizer tudo? Direi confusamente, e então sinto tanta repugnância, que se a obediência não fosse tão severa comigo, mas ela é perdoadora, ela não me obrigaria a certos sacrifícios. Mas você, minha vida, me dá forças e não deixa os pobres ignorantes para si mesmo. Agora parecia que ele estava me dizendo, vamos lá, vamos ouvir Jesus, o que ele quer dizer, que é a parte muito importante, uma das partes mais importantes do livro do céu, tá?
É muito importante esse trecho. Ele fala assim: minha amada filha, quero que você saiba a ordem da minha providência. Já pensou, gente, saber a ordem da providência de Deus? Uau! Fala sério se isso não é um aviso. Fala sério se isso não é tudo que a gente precisa entender para a gente poder nunca mais voltar atrás dos caminhos que nós estamos indo. Fala sério, saber a ordem da providência de Deus. Saber tudo o que ele pensa, como ele faz, como ele quer, como ele resolve as coisas. Uau! Não tem coisa melhor do que você saber como Deus trabalha. É isso que ele faz. Vamos lá, vamos ver. A cada 2000 anos, eu renovo o mundo. Que interessante, que novidade interessante. No primeiro, eu renovei com um dilúvio. Uau! Isso já é provado pela ciência de que o dilúvio aconteceu, né? Nos 2000 seguintes, eu renovei com minha vinda à terra. Então, teve dilúvio, Abraão, o povo. Aí vem Nossa Senhora e Jesus nasce. Aí renovou novamente. Na qual eu manifestei a minha vida na terra, a minha humanidade. Da qual, como em tantas rachaduras, né, eu não mostrei a minha divindade. Eu vim como uma pessoa pobre. Ele fala muito isso no livro do céu. Eu vim como uma pessoa pobre igual aos pobres. Porque se eu viesse brilhando, glorioso, eles não iam entender, não iam me conhecer, não iam ter parte comigo. Então eu vim como eles, né? Bem pobre, bem miserável. Não deixei aparecer tudo, não deixou mesmo. Foram pouquíssimos sinais que ele mostrou, mais para os mais próximos dele, como aconteceu na transfiguração e aconteceu na ressurreição, né, que alguns viram, nem todos, foram vários que viram, mas nem todos, né, os momentos com João Batista, em que apareceu o sinal da pomba no céu, que João Batista reconheceu, né, os reis magos que viram a estrela e viram Jesus. Então, teve vários sinais em que algumas pessoas perceberam claramente, ele é o Messias. A gente não tem dúvida, né? Então, brilhou minha divindade como em tantas rachaduras. Em alguns momentos apareceu a minha divindade. E os bons e os mesmos santos dos 2000 anos, que é depois, né? Esse período todo de 2000 anos da igreja, que a gente já não está mais nele, a gente já está em outro período, tá? Desde 2002, a gente está nesse período de abreviação, tá? Então, aí aconteceu todo esse período nos 2000 anos seguintes, depois que Jesus foi embora. Jesus foi embora, ele veio, ficou 2000 anos de Jesus, até agora a igreja inteira aí vivendo. Renovou quando ele veio no mundo. Aí veio a igreja, ficou 2000 anos, tá? Então, aqui ele tá falando aqui, ó, esses santos desses 2000 anos, até 2000 agora, vamos dizer que até 1889, quando Luiz recebeu o dom da divina vontade, mas só que como a gente ainda é lerdo, né, vamos dizer que foi, né, no século XX. Então, século XX foi que começou, né, realmente esse tempo abreviado aí. Então, ele falou assim, brilhou minha divindade e os bons, isso aconteceu também durante esses 2000 anos, e os mesmos santos dos segundos 2000 anos, né, do período dele, viveram dos frutos, né, do evangelho, os frutos, né, do que os apóstolos receberam, né, os frutos da minha humanidade, da minha vida humana, do jeito que foi vista, né, a história minha como um ser humano da terra, né, que muita gente não reconhece Jesus como Messias, mas reconhece ele como um grande profeta só. Então, aí ele fala aqui, nos 2000 anos seguintes, eu renovei com a minha vinda à terra, que é esse período que a gente passou até o século XX, como em tantas rachaduras brilhou a minha divindade, e os bons e os mesmos santos dos segundos 2000 anos viveram os frutos da minha humanidade, né, da vida de Jesus, das profecias de Jesus, da vida, né, messiânica, da vida de profeta, né, da humanidade. Em um lampejo eles desfrutaram da minha divindade, em lampejos, né, foi só os católicos e um pouquinho os evangélicos, né, que pegaram essa parte. O resto da humanidade não entendeu nada, ainda vê Jesus como um simples homem, né, e fazem muita confusão, muitos, né, dão risada dele, fazem pouco dele, falam que ele casou, fala que ele teve filho, fala que ele foi gay, fala um monte de coisa errada dele. Então, tem tudo isso aí. Agora estamos em cerca de 2000 anos e 2 anos. E haverá uma terceira renovação. Então, a gente está agora, nesse período, tá? Nesse período do século XX para frente, tá? Cerca de 2000 anos e 2 anos.
e haverá uma terceira renovação. Então, aqui está a confusão geral. Que esses 2000 anos, que agora a gente está, é a confusão geral porque é o tempo abreviado. E não é nada mais, ele fala, nada mais é que a preparação para a terceira renovação. Então, vai ser 4.000 anos. A gente leu ontem na Coroa da Santidade um trecho, né? Que eu não tinha lido ainda esse trecho e que eu fiquei encantada de ouvir ontem na Coroa da Santidade esse trecho. Claramente falando que é 4.000 anos antes de Jesus, sem a divina vontade, e 4.000 anos depois de Jesus. Então, a gente está nos últimos 2.000 anos, né? Que a gente agora entrou, né? Antes do dilúvio, depois do dilúvio, são 4.000 anos. Aí vem Jesus, aí tem mais 4.000 anos, já passou 2.000. Agora a gente está dentro desses 2.000 anos, que é a preparação para a terceira renovação e definitiva renovação da humanidade. Tá? É muito importante isso. É muito importante, não tem o que falar, gente. Se a gente não entender essa mensagem, esse aviso. Por isso que Jesus falou para mim essa luz sobre o aviso dos eleitos, porque ele quer que eu avise a humanidade, né? Ele quer que eu, nesse momento, avise, gente, acorda, por favor. Vocês que estão estudando Luísa, vocês prestem atenção nessa parte, vamos prestar atenção nesse detalhe, porque às vezes Jesus ele fala para um só, para que esse um possa falar com os outros, para que todos possam entender aonde a gente está nesse momento, porque não adianta nada a gente ficar vendo mensagem aí, achando que a qualquer momento, né, por causa da mensagem de Medjugorje, né, os segredos de Medjugorje, achando que a qualquer momento Jesus já vai voltar e que já vai acontecer tudo. São 10 segredos de Medjugorje que ainda vão, né, começar o primeiro e nem começou. Então, nesse período todo, é 2.000 anos aonde vai desabrochar esses segredos aí. E nem foi liberado pra gente ainda. Por quê? Porque Nossa Senhora está esperando isso aí, a gente entender isso. Essa notícia do livro da Divina Vontade começar a aparecer. Ela está esperando isso, né? A ordem de Deus. Deus vai vir explicar pra gente de acordo com o nosso entendimento. Ele não faz nada sem a gente estar entendendo as coisas, entendeu? É interessante como Deus trabalha. Jesus fala claramente isso no livro do céu. Depende da disposição das almas. O meu tempo é baseado na disposição das almas de acreditar. O tempo de Deus é desse jeito, gente. Ele não trabalha assim, em 15 minutos eu vou resolver o problema, porque eu sou Deus, eu posso. Não, ele funciona através de nós. Ele depende, o tempo dele é definido por nós. Depende da nossa caminhada, da nossa demorar. A gente demora para entender as coisas, então ele demora para agir. Vocês estão entendendo? Por isso que quando eu falo que o tempo de Deus é diferente do nosso, é porque eu já entendi essa mensagem, essa parte. Eu já entendi plenamente que funciona desse jeito, tá? Então, assim, eu fico triste quando as pessoas ficam duvidando de mim, sabe? Porque a pessoa, esses profetas que recebem os videntes, por mais que eles sejam pessoas santas, eles recebem a mensagem, mas eles não sabem interpretar. Porque tem que ter mais elementos, tem que ter a ação do Espírito Santo. Não estou falando que o Espírito Santo não está neles, mas Deus, ele fala, eu não revelo tudo para uma pessoa só. Eu vou revelando para várias pessoas. Jesus, ele nunca revela, ele distribui os dons e as graças. Jesus fala isso no livro do céu bastante também, que ele distribui as graças, né? E ele só libera um bem para a pessoa, o entendimento, para quem está correspondendo a ele, para quem quer saber, quem está perguntando. E eu tô perguntando 24 horas por dia, então ele fala muita coisa pra mim, e você que estiver perguntando, ele vai falar muita coisa pra você, e eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Se a gente não começar a ouvir todos os profetas que tem na terra e começar a fazer o quebra-cabeça, a gente vai perder. Eu faço o quebra-cabeça com Deus o tempo todo, ele me ensinou a fazer isso. Ele mostra pra mim várias notícias, ele mostra pra mim várias coisas. Ele que fala pra mim, ó filha, mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma peça do quebra-cabeça. Ele tá conversando comigo, gente. É pra conversar com todo mundo, ele quer, porque eu preciso de vocês. Por isso que eu chamo pessoas, porque ele fala pra mim, ó filha, eu não vou falar tudo pra você. Tem coisa que vai vir na mente de outra e você precisa ouvir as outras pessoas. Então, é muito importante a gente entender isso, gente. É muito importante, tá? É muito sério, tá? Então, ele fala aqui,
né, no livro ontem eu li, no trecho de 12 de março de 1930 do livro do céu, e eu não sei em qual volume que está. Deixa eu ver se eu acho aqui o volume, só que eu vou acabar tirando aqui. Não vai. Depois eu procuro para vocês aonde está, qual volume que está. Mas o importante é que já está aqui na mão, né? A coroa de santidade já está aqui. Aqui, ó, ele fala aqui. Vamos ver aqui onde que é. Só para ler o trecho de ontem. Aqui o trecho. Minha filha, de fato, minha vontade divina reinou nesta casa de Nazaré na terra como no céu. Minha Mãe Celestial e eu não tínhamos outra vontade, e São José viveu nos reflexos de nossa vontade. Mas eu era como um rei sem povo, isolado, sem cortejo, sem exército, e minha mãe era como uma rainha sem filhos, porque ela não estava cercada por outras crianças dignas dela, a quem podia confiar sua coroa de rainha. Então, como ter filhos de seus nobres filhos, todos reis e rainhas? E tive a tristeza de ser rei sem povo, e se aqueles que me cercavam podiam ser chamados de pessoas, eram pessoas doentes. Algumas eram cegas, outras mudas, outras surdas, outras aleijadas e outras cobertas de feridas. Foi um povo que me desonrou, não honrou, mas ainda nem me conhecia, nem queria me conhecer. Então, eu era um rei apenas para mim mesmo e para minha mãe. E ela era rainha sem a longa geração de seus filhos e filhas reais. Mas, para poder dizer que eu tinha o meu reino e para governar, eu precisava ter ministros. E mesmo tendo José como primeiro-ministro, apenas um ministro não constitui um ministério. Eu tinha que ter um grande exército, todos empenhados em lutar para defender os direitos do reino de minha divina vontade. E um povo fiel que teria como lei apenas a lei da minha vontade. Não foi assim, minha filha, portanto, não posso dizer que ao vir à terra na segunda renovação, eu tinha o reino do meu Fiat naquele momento. Nosso reino era apenas para nós, porque a ordem da criação, a realeza do homem, não foi restaurada. No entanto, pela Mãe Celestial e eu, vivendo inteiramente da vontade divina, a semente foi semeada. O fermento foi formado, de modo a fazer nosso reino surgir e crescer sobre a terra. Portanto, todos os preparativos foram feitos. Todas as graças foram impetradas, todas as dores sofridas, né? Todos esses atos que ele fala que ficaram suspensos, estão tudo aí, tanto de Maria como dele, são os méritos, tá? Que ele conquistou pra gente, que a gente precisa usar desses méritos nos nossos atos hoje, tá? Todas as dores sofridas para que o reino do meu Fiat viesse reinar sobre a terra. É por isso que Nazaré pode ser chamada de ponto de recordação do reino da nossa vontade. O trabalho havia começado em Nazaré, havia o ponto de recordação do reino. E ele fala, minha filha, quando eu estava na terra, minha vontade divina que reinou em mim por natureza, né? Porque eu sou Deus, então a minha vontade reinou pela natureza e em Maria foi pela graça, tá? E a mesma vontade que estava presente e reinou em todas as coisas criadas, beijou-se a cada encontro. E desejando o seu encontro, eles festejavam, e todas as coisas criadas competiam para me encontrar e dar as homenagens que me convinha. Peraí. Pela parte dos 4.000 anos. Não tô achando aqui, não. Se eu acho aqui. Eu quero honrar minha Mãe Celestial, quero narrar a história da sua Imaculada Conceição, só eu posso falar disso, eu li, tá. Vamos ver o trecho dos 4.000 anos, ele mesmo, que ele fala aqui. Aqui é o Daniel que fala, Jesus não. Ele fala aqui, muitos detalhes sobre a Sagrada Família, sobre a paixão de Jesus, estão contidos nos capítulos Crescer no Dom por Maria. Agora a plenitude do tempo chegou, agora a hora de Deus de cumprir sua promessa que fez 4.000 anos antes. E onde tudo isso começa? No útero. Aí fala aqui... E a Santa Igreja fala sobre a Rainha Celestial, eles podem dizer apenas as primeiras letras do alfabeto.
sobre a sua santidade, grandeza e dons com os quais ela estava enriquecida. Se você conheceu o contentamento que sinto quando falo da minha Mãe Celestial, quem sabe quantas demandas você me faria para me dar a alegria de me falar sobre aquela que tanto me amou e amo. Então ouça, a minha concepção no ventre de Maria foi a maior obra de toda a história do mundo. Por nosso Fiat querer isso, encarnou-se sem que ninguém nos obrigasse, interessantíssima essa parte, ou merecesse, e sem necessidade da nossa parte. A necessidade era o nosso amor, e apenas porque eu desejava. Olha, só por amor. Foi um ato tão grande que envolve e abraça tudo e contém tanto amor que parece incrível. Tanto que o céu e a terra ainda estão espantados e arrebatados até hoje, né, com a encarnação. E todos se sentem invadidos por tanto amor que podem sentir minha vida concebida dentro de todos. Na anunciação, a encarnação da palavra, aquilo que é dificilmente possível imaginar, transpirou na realidade. A encarnação aconteceu de verdade, né? O infinito entrou no finito, o Criador entrou em sua própria criação. Isso é impressionante. Aquilo que criou o universo tornou-se uma criança no ventre de uma de suas próprias criaturas. Uau! É como se você, ao escrever uma história, pulasse literalmente para a página. Olha ele que fala isso. É como se você, ao escrever uma história, você pulasse literalmente na mesma página em que colocou a caneta e começou a interagir com os personagens que criou do nada. Meu Deus, que lindo esse trecho! Meu Deus do céu, só ele pode fazer isso. Mas o que nenhum autor humano pode fazer, o autor divino pôde e fez. Nossa, é o trecho de 8 de dezembro de 1936. Meu Deus do céu. Deus e o homem não eram mais estranhos um ao outro, pois agora havia um homem-deus que passaria a chamar todos os seus filhos para si na sua própria divinização, participando de sua mesma natureza. Finalmente, após 4.000 longos anos, a vontade divina teve seu lugar de reinado, lá de Nazaré, mas ele ainda não tinha seu reinado. Jesus diz a Luísa, eu já li esse trecho. Aqui, vamos ler esse trecho aqui. Eu, para consertar os 40 séculos, aqui, tá bom. Fui ao deserto para chamar de volta a mesma vontade divina. Quando ele foi para o deserto, né, 40 dias no deserto. Fui ao deserto para chamar de volta a mesma vontade divina que durante 40 séculos criaturas haviam desertado do meio, né, da vontade divina, tinha saído fora. E eu, por 40 dias, quis permanecer sozinho para reparar os 40 séculos de vontade humana durante as quais a minha não reinava, né? Não possuía seu reino no meio da família humana. E com minha própria vontade queria chamá-la de volta para o meio deles, para que pudesse reinar. Minha filha, o número de 40 dias é simbólico e significativo em minha vida aqui embaixo. Quando nasci, durante 40 dias, quis permanecer na gruta de Belém, símbolo da minha vontade divina, que, estando presente no meio das criaturas, era como se estivesse escondida e fora da cidade de suas almas. E eu, para consertar os 40 séculos da vontade humana, né? Antes de Jesus era só vontade humana, né? 40 séculos, só vontade humana. Eu, para consertar, né, esse período todo aí que a gente está falando, para consertar os 40 séculos da vontade humana, queria permanecer fora da cidade por 40 dias, em uma cabana miserável, chorando e gemendo. Ele ficou, né, no deserto fazendo isso, e orando para chamar de volta a minha vontade divina para a cidade das almas, de modo a dar-lhe seu domínio. E depois de 40 dias saí para me apresentar no templo e me revelar ao santo e velho Simeão. Passei 40 dias no deserto, e ele falou 40 dias na gruta de Belém, depois 40 dias no deserto. Passei 40 dias no deserto e imediatamente fiz minha vida pública, para dar-lhes os remédios e os meios para alcançar o reino da minha vontade. Por 40 dias quis permanecer na terra após minha ressurreição, para confirmar o reino do Fiat divino e seus 40 séculos de reino que devia possuir. Então, em tudo o que fiz aqui embaixo, o primeiro ato foi a restauração do reino. Todas as outras coisas entraram na ordem secundária, mas o primeiro elo de conexão entre mim e as criaturas foi o reino da minha vontade. Minha descida à terra, assumindo a carne humana, foi precisamente isso. Elevar a humanidade novamente e dar à minha vontade divina o direito de reinar nesta humanidade. Porque reinando na minha humanidade, os direitos de ambos os lados, humano e divino, foram colocados em vigor novamente.
No entanto, pode-se dizer que eu não disse nada sobre isso, ou apenas algumas palavras, fazendo entender que eu vim ao mundo apenas para fazer a vontade do Pai Celestial. Foi o que ele falou, na vida humana dele, de modo a compreender sua grande importância, para a gente poder compreender a grande importância. Ele ensinou o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para a gente entender a importância de fazer a vontade. Então ele só falou isso quando ele, no Evangelho. Ele deixou claro aqui, gente, só para vocês entenderem que era importante, tá? Ele está falando isso, tá? E em outra circunstância eu disse, aqueles que fazem a vontade do meu Pai são minha mãe, meus irmãos e pertencem a mim. Ele falou isso também. Quanto ao resto, eu fiquei em silêncio. Ele ficou em silêncio, ele não guardou, ele não falou, ele guardou tudo para falar para Luísa, tá? Enquanto o objetivo era precisamente esse, de constituir o reino de minha vontade divina no meio das criaturas. De fato, era certo que eu não apenas colocasse as criaturas em segurança, mas também colocaria a minha divina vontade em segurança, devolvendo a ela os seus direitos sobre toda a carne, como eu dera sobre os meus. Caso contrário, haveria um distúrbio no trabalho da redenção. Então, se ele tivesse falado sobre a vontade dele lá naquela época, as pessoas não teriam entendido nada. Ele fala isso várias vezes. Eles não teriam entendido nada, eram pessoas muito ignorantes, não tinham nenhum conhecimento de Deus, nada. Então ele esperou falar agora que passou tanto tempo que a igreja começou a ruminar as palavras dele, ruminou, guardou tudo o Evangelho, viveu o Evangelho, pregou o Evangelho, falou do Evangelho, todos os nossos mestres recebendo a unção do Espírito Santo, então ele foi direcionando, foi caminhando. Aí nisso aí, ontem Jesus mostrou um vídeo aí sobre a peste negra, sobre várias coisas que aconteceu na Terra, na Idade Média, muito sofrimento. As pessoas eram muito nojentas, não tomavam banho, eram sujas na Europa. A peste negra matou muita gente, a peste bubônica dos ratos. Matou muita gente por causa da falta de higiene das pessoas e tal. Aí enquanto eu tava lendo, Jesus falando assim, tá vendo, filha? Só assim que eles mudaram. Só quando eu comecei a mandar doença para eles, por causa da sujeira. O ser humano é tão sujo. Tá vendo, filha? Como eles são? Olha como eles eram quando ele não tinha vontade humana. Eles reinam na vontade humana. Olha quando eu não tinha o dom da divina vontade, como eles eram, tá vendo? Então a Idade Média foi toda nessa situação, onde a igreja ainda estava estudando, ainda estava entendendo, mas a vontade humana ainda estava reinando poderosamente ainda. Então ele mostrando para mim, tá vendo, filha, como eles eram sujos, tá vendo? Agora eu mandei o dom da divina vontade, vocês estão vendo a diferença que vocês estão vivendo agora, até com máscara vocês estão usando agora, porque vocês aprendem através do sofrimento, filha. Só quando eu mando sofrimento para vocês que vocês aprendem, filha. A vontade humana só aprende através da dor, do sofrimento da cruz. Então, por isso que eu permito cruzes, por isso que eu permito dores. Porque sem elas, vocês não vão me encontrar nunca. Nunca vão encontrar a minha vontade, nunca vão descobrir os frutos da minha vontade, os bens que eu tenho para oferecer. Agora, desde 1889, você percebeu o salto que a humanidade deu de limpeza, de vacinas, de ciência, de tecnologia? Tudo é eu, filha. Tudo é eu. Todos são os frutos da redenção que está sendo... que a minha vontade está reinando. A minha vontade está reinando, entre vocês. Mas sem vocês saberem que é eu. Agora, com o livro da Luísa, se vocês divulgarem esse livro da Luísa, que já foi dado para ela nesse período todo, já está aí, a igreja já tem esse papel, já tem esse material, vocês já estão sabendo. Aí agora as coisas estão se mostrando, vão se mostrar, vão se revelar, vocês vão saber tudo, vocês vão entender tudo. Por isso que é o aviso, por isso que é o entendimento, é a iluminação da consciência. Tudo isso é o livro do céu, é ele que vai trazer toda a solução, tudo, vai colocar os pingos nos is, vai colocar as peças que faltam no quebra-cabeça. Então, Jesus falou comigo muito ontem, ele falou assim, então as pessoas ficam muito magoadas comigo, Jesus falando, fica muito magoados o ser humano, fica muito magoado quando vê a história, achando que eu abandonei vocês, que eu permiti coisas horríveis, doenças terríveis, que matou milhões e milhões de pessoas, que eu estou permitindo a pandemia, tudo mais. Mas só que vocês só ouvem eu quando vocês só começam a ouvir a mim, buscar as coisas através da dor. Só aprendem assim. Se eu não fizer isso, vocês não vão aprender nada. Jesus fala isso para Luísa direto, que os castigos que ele manda, os flagelos que ele manda, que ele permite, as guerras e tudo mais, é tudo para o ser humano parar para pensar, parar para refletir, mudar as atitudes, fazer o retorno, rever as situações, rever o seu caminho, o que está fazendo de errado, para perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo de errado?
que eu estou fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? Vamos pensar, a gente está fazendo alguma coisa errada. Vamos ver os exemplos bons que a gente teve lá no passado, da peste. Vamos fazer agora. O que foi? Foi a quarentena? Vamos fazer a quarentena. O ser humano só para pensar quando tem problema, filha. O ser humano só cuida do outro quando tem problema. Então aí a culpa não é nossa. Não é de Jesus, né? Jesus falou, a culpa não é nossa de você ser tudo tolo. Né? Porque vocês se abandonam a si mesmos. Vocês dormem no ponto, vocês são mornos, estão tudo morno. Só quer curtir a vida, só quer beber, só quer curtir. Então eu precisei reagir. Preciso reagir. Preciso fazer essa justiça acontecer. Né? E ele deixou o nosso tempo aí, desde Luiz até agora. Ele falou assim, eu deixei vocês, né, ruminar um pouco o livro do céu, a igreja tentar, né, decidir o que ia fazer, mas não fizeram nada. Agora comecei a agir, mandei agora vocês leigos começar a mexer com o livro do céu, né, e divulgar para mim, porque os padres e a igreja tá dormindo mesmo. Então vou contar com os meus filhos, aqueles que mais me amam, vou ver quem pode me ajudar. Ai, Jesus fala tanto comigo, gente. Eu não ia ter isso da minha cabeça. Eu nunca ia tirar isso da minha cabeça, gente. Eu tenho muito problema na minha casa para resolver. Mas eu não presto atenção nos meus problemas. Eu presto só atenção no problema de Jesus. Ele conta tudo pra mim. A minha vida é ouvir ele. Então aqui. E em outras circunstâncias eu disse, aqueles que fazem a vontade do meu Pai são minha irmã, meus irmãos e pertencem a mim. Quanto ao resto, fiquei em silêncio, enquanto o objetivo era precisamente esse, de constituir o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. De fato, era certo que eu não apenas colocasse as criaturas em segurança, mas também colocaria a minha divina vontade em segurança, devolvendo a elas seus direitos sobre toda a carne, como eu adera sobre os meus. Caso contrário, haveria um distúrbio no trabalho da redenção. Como eu poderia colocar as criaturas em segurança e deixar que nossos direitos divinos e os do nosso Fiat fossem arruinados, né? Isso não poderia ser. Então foi quando ele veio na Terra, ele não mostrou pra gente nada, não falou nada no seu evangelho, pra gente entender isso, tá? O evangelho, ele tem só, assim, um sinal claro de que isso ele estava preparando. Tipo assim, deixou uma baita de um vácuo, de uma peça de quebra-cabeça, bem, o espaço assim, bem grande, para pôr várias peças de quebra-cabeça ali no evangelho, tá? Para iluminar tudo. Então a gente precisa entender, o evangelho, ele é um quebra-cabeça que ainda não está formado. Precisa ter as peças do livro do céu para formar, para poder fechar, tá? E ainda tem outras místicas. Tudo que o Espírito Santo veio fornecer pra gente é continuação. Jesus falou assim, eu ainda tenho muito a vos dizer, mas é o Espírito Santo, o Paráclito, que irá completar o meu trabalho, que irá terminar tudo, que ensinar tudo pra vocês. Ensinou, a gente tá aprendendo, ponto final. É a ação do Espírito Santo desde 1889, o dom da divina vontade acontecendo na Terra, fazendo essa tecnologia acontecer, essa higiene acontecer, essa mudança de pensamento acontecer, essa iluminação da consciência acontecendo, a ciência se evoluindo e tudo mais. Eu cumpri dando remédios, falei sobre o perdão nessa época, desapego, instituir sacramentos, renunciar a si mesmo. Eu sofri as dores atrozes até a morte. Pode-se dizer que essa foi a nova criação que eu preparei para que as criaturas recebessem minha vontade divina como rei, como rainha, no meio do seu povo, a fim de permitir que ela reinasse. Quão melhor seria para os críticos, para você que não acredita, né? Dizer, isso não é alimento para nós. Não é para você que vai falar, não, Deus é ruim, ele mandou guerra, ele não tá nem aí com a gente não, ele abandonou a gente há muito tempo. Quanto que a gente ouve isso nos filmes, gente? Que Deus não existe, Deus esqueceu de você. Quanto que a gente ouve isso? É o demônio falando, não é Deus. É o demônio falando nesses filmes, né? Quão melhor seria para os críticos dizer, isso não é alimento para nós, nem temos vontade de comê-lo. Em vez de dar julgamentos, mas sabe-se, como minhas verdades encontram lugar mais nos corações simples do que nos eruditos. Isso aconteceu na minha redenção, para minha tristeza. Nenhum homem instruído me seguiu, mas todos são pobres, ignorantes e simples. Então, eram muitos pobres, ignorantes e simples, né? Pedro, os apóstolos eram muito simples, né? Os eruditos, de fato, né? Os fariseus, os doutores da lei, os estudiosos, blá, 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 né? Em grande parte não queriam ter nada a ver com Jesus. Nada a ver.
Então, meu próprio silêncio diz que estou prestes a completar as grandes manifestações do Evangelho, do reino da minha vontade divina. Assim fiz no reino da redenção durante os últimos dias da minha vida. Não adicionei mais nada, pelo contrário, eu me escondi. E se eu dissesse alguma coisa, ele não falou nada, ele só ficava repetindo. Vai chegar o dia que eu vou morrer, vai chegar o dia que eu vou morrer, vai chegar o dia que eu vou morrer. Ele nem ficava falando muita coisa, a fim de confirmar o que eu já havia dito. Porque o que havia dito já era suficiente para que todos pudessem receber os bens de serem resgatados. Cabia a eles tirar vantagem disso. Assim será o reino da minha vontade divina. Uma vez que eu tenha dito tudo de tal maneira que nada falte para receber o bem de conhecê-lo, não falta mais nada. O livro do céu, 36 volumes, cheio de coisa muito clara. A gente tem certeza, eu tenho certeza de tudo já. Tudo que eu já li, não tenho dúvida nenhuma. Nada. Então você que ainda não leu, precisa ter essa certeza. E é através da fé, da esperança e da caridade. Se você não abrir mão de todos os seus pensamentos até hoje, se você não fechar-se para o mundo e começar a ser uma criancinha, por isso Jesus falou assim, somente as crianças vão entrar no reino do céu. Porque uma criança, ela se esvazia de tudo o que ela sabe e ela só presta atenção naquilo que é novidade, né? Ela só presta atenção naquilo que é novo. Você vai conversar com uma criança e fala assim, oi, você sabia que Jesus, olha, tal, tudo aquilo que ela ouviu falar, que o pai falou alguma coisa para ela, se você chegar e saber falar, ela vai guardar aquela verdade e aquilo que ela vai guardar no coração. Ela não vai ficar lembrando, mas só que daí? Mas o vidente falou aquilo. Mas o outro vidente falou isso. Mas o pai falou aquilo. Mas ele falou. Essa pessoa é cheia de si. Fica com dúvida no coração. Fica duvidando. E nunca vai entrar no reino de Deus. Nunca. Vai ser sempre uma pessoa que vai ficar, sabe? E não vai tirar vantagem do bem que Deus deu. Assim será o reino da minha vontade divina, e uma vez que já tenha dito tudo, de tal maneira que nada falte para poder receber o bem de conhecê-lo e possuir todos os seus bens. Então, não terei mais interesse em mantê-lo na terra. Caberá a eles tirar vantagem disso. Então, continuando lá o trecho que a gente já estava lendo, da renovação, né, falando sobre tudo isso, né, sobre a vinda de Jesus, sobre esse momento que a gente já passou, agora a gente está, né, na preparação, no tempo abreviado, tá, da preparação, que aí Nossa Senhora aqui, no livro aqui, ó, né, a ordem da minha providência, eu falei sobre esse meio tempo, que Nossa Senhora está nesse meio, mais um tempo, né, nesse tempo abreviado. E terminar aqui. Inovação, deixa eu passar. Enquanto dizia Jesus, falando aqui, peraí. Agora estamos em cerca de 2000 anos e 2 anos, e haverá uma terceira renovação. Então aqui está a confusão geral. Está a confusão geral, porque não é ainda a renovação, é a preparação. Nada mais é do que uma preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez, na segunda renovação foi ele vir na Terra e ficar até o século XX, tá? A gente remoendo tudo o que ele falou, né? Tentando entender tudo que muitos falam que é profeta Jesus, mas não é, né? Tudo que o Filho de Deus, Jesus, que nós somos católicos, nós acreditamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, então... E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu, e muito pouco que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, né, nessa preparação agora, nessa terceira renovação que vai acontecer ainda, depois do grande milagre e sinal, né, que Jesus vai vir, nosso grande milagre e sinal, que ele vai vir espiritualmente. Vai ser o momento que ele vai descer do céu espiritualmente. Então, essa iluminação da consciência, esse grande aviso que eles falam, esse grande milagre, esse dia da justiça, esse sinal, é Jesus vindo. Mas ele vai vir na mente da gente, dentro de cada humanidade. Aquele que aceitar o que ele vai falar, a verdade entrando dentro da gente, vai revelar todos os nossos segredos, nossos pecados, vai revelar a verdade, né? Em pouco tempo, a gente vai ter o backup. Vai acontecer um download do céu aqui na gente, né? Nesse momento, nesses 5 minutos, seja o que for, que estão falando que vai ser. Então, que seja. Eu não vou discutir sobre isso, mas vai acontecer o download do céu. O livro do céu vai fazer um backup aqui
né, um backup de tudo que a gente já tá lendo, que a gente já tá vendo, porque precisa estar lendo tudo isso. Precisa estar vendo tudo isso. O livro do céu vai ter que ser divulgado, a gente vai ter que saber tudo isso. Mas só que daí Jesus vai vir e vai fazer o backup, um resumo. Em 5 minutos, você vai... Ah, tá, é verdade, o senhor falou isso mesmo no livro do céu. Ah, é verdade mesmo, eu já li isso mesmo na Bíblia. Estava no livro do céu também, completou. Ah, sim, já tô sabendo. A pessoa que entender, só aquela pessoa que entender, vai sobreviver a esse momento. Tá bom? Só a pessoa que entender vai passar por esse momento e entender. Aquele que tiver morno, tiver, né, ouvido falar e não acreditou, vai morrer na hora. Vai morrer na hora, não vai aguentar a dor. O que ouviu o livro do céu e deu risada e não acreditou é heresia, mentira, essa mulher maluca é doida, né? Um evangélico que vê, ouvir isso, não acreditar, vai morrer na hora, vai morrer na hora. Muitos evangélicos vai morrer na hora, protestante, vai morrer na hora. Espíritas vão morrer na hora, não vão aguentar, porque não vão ter acreditado no livro do céu, vai ser uma dor tão grande que não vai aguentar. Esse momento do backup, esse momento do aviso, esse momento da consciência plena, né, Jesus vindo, ele vai vir, mas ele vai vir espiritualmente em nós. É o dia da justiça. Vai ser terrível esse dia. Então, se você não tiver o livro do céu na sua mente guardado, no seu coração gravado e acreditando nisso, cuidado. Mas Aline, eu não vou estar viva até lá. Mas você tem que divulgar isso para quem vai estar vivo. Você não se preocupa com seus netos? Você não se preocupa com as gerações? Com essa geração? Nossa, é a nossa geração. São os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Você não se importa? Tem certeza? Esse tempo abreviado, a gente não tem certeza se é 1000 anos. Depende da gente. Jesus falou, depende da gente, depende da correspondência, do entendimento. A gente não sabe. Ele falou que é só uma preparação. Estamos em cerca de 2000 anos e 2 anos. Pode ser 2 anos. E haverá a terceira renovação. Eles não falam que é o último Papa, que o Papa Francisco é o último, depois vai ter... Então, você vai deixar... Vai saber, e se for mesmo o último? E aí? Pode ser que seja agora? É uma confusão geral. Jesus mesmo falou aqui, ó. Agora estamos em cerca de 2000 anos e 2 anos. E não é 2 anos, a gente sabe disso. Já passou 20 anos. 2 anos pode ser 20, 10 anos cada um. E haverá uma terceira renovação. Então aqui está a confusão geral. Nada mais é a preparação para a terceira renovação. Né? Então a gente não sabe se é 4.000 anos para frente. Se dentro desses 4.000 anos para frente, 2.000 anos é os 1.000 anos que a gente, né? Os 1.000 anos que são 2.000 anos, porque um dia equivale a 1.000 anos, um dia só equivale a 1.000 anos. Então o tempo de Deus, e é relativo o tempo de Deus. Ele falou assim, não fica muito na cabeça assim de contar tempo, porque o meu tempo é de acordo com o que vocês sabem. É de acordo com a correspondência de vocês. Jesus deixou muito claro isso no livro do céu. Então eu não fico preocupada com a quantidade exata de tempo e como vai ser, se vai ser 15 minutos, se vai ser um dia, se vai ter 2 anos, se vai ser... Eu não fico muito preocupada com isso. Por quê? Porque Jesus falou que nesse tempo abreviado, justamente depende da aceitação dessa verdade do livro do céu. Pode demorar muito tempo. Pode demorar 2.000 anos, como demorou os 2.000 anos para o evangelho ser divulgado na terra. E a gente sabe que muita gente ainda não tem o evangelho ainda. Muita gente ainda não conhece Jesus Cristo. Então, pensa bem. Pode ser 2.000 anos, pode ser que você não esteja vivo, mas mesmo assim, se você tem essa verdade, se você está recebendo isso, é para divulgar. Porque você tem sua família e você vai pagar o preço por ela. Tá bom? Você que está recebendo vai salvar a sua família inteira. Você não se preocupa mesmo, não se importa com mais ninguém, só com você? Você é desse jeito? Meu Deus, que assustador. Né? Que assustador uma pessoa ser tão egoísta a esse ponto de não querer deixar para sua família o principal tesouro da terra, que é a revelação de Deus. Não se preocupar em divulgar isso para Deus, não se importar com o que Deus pensa. Leia o livro do céu, quero ver se você tem coragem. Tem coragem de dizer para Deus não. Eu não tenho coragem. Eu não tenho. Jesus fala muito bem, eu preciso dos meus filhos, da divina vontade para divulgar isso. Eu preciso daqueles que vão ser, né, as minhas vozes, os trompetistas, né, os anunciadores. Eu preciso desses anunciadores. E Ele está chamando você que está ouvindo isso hoje para ser esse anunciador. Eu não consigo virar as costas para Jesus. Desculpa, eu não consigo.
Então não dá desculpa para ele, mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, mas eu não dá desculpa para Jesus, porque eu faço tudo isso. Eu trabalho, cuido da minha família, tudo isso. Tá? Ainda tem funcionário, tem que pagar funcionário. Tem tudo isso aí também e eu faço essa divulgação toda que vocês estão vendo. Mais de 500 vídeos, eu estava contabilizando, mais de 500 vídeos desde janeiro desse ano. Fala sério. E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco do que a divindade operou, agora nesta terceira renovação, depois que a terra for purgada e eu descer com o backup do céu, trazendo toda a verdade para vocês e ficar só os bons, né? E amplamente ser destruída a geração atual, porque todo mundo que não entender vai ser levado, vai ser morto, né? Não vai ficar. Jesus não quer deixar ninguém que vai morno na terra, não vai deixar nenhum morno. Ele só vai deixar os santos mesmo. Eu serei ainda mais amplo com as criaturas. E eu vou realizar a renovação, manifestando tudo que eu, na minha divindade, todos os dons, os santos dos últimos tempos, tudo que São Luís Maria de Montfort falou, esses dons maravilhosos, toda a elevação da consciência, toda a ciência, toda a sabedoria, tudo, os dons de bilocação, de você estar num lugar, estar em outro lugar. Jesus falou que eu vou viver isso. Ele falou para mim. Ele falou que eu vou ressuscitar e vou viver isso. Porque ele fala da ressurreição de várias pessoas que vão ressuscitar, que ele vai levantar da terra para viver esse momento. Ele falou que vai ter muita gente que já está morto que vai ressuscitar. Eu vou ser uma delas. Jesus garantiu para mim, eu não tenho dúvida. Só porque eu estou falando isso agora, declaradamente aqui para você, eu, Aline Aparecida do Santo Silva, falando, eu vou estar aqui para viver esse momento. Só por eu estar falando isso, Jesus falou assim, só porque você fala, está assinado. Você está assinando através da sua posse, através da aceitação, através de você falar sim, de você falar que crê, através da sua fé, esperança e caridade. Através da sua fé, esperança e caridade, você tem esse direito. Ele falou para mim, eu nunca vou negar isso para ninguém que quer, com a fé, esperança e caridade. Eu vou fazer isso por você. Jesus já fez até eu ver como vai ser eu vivendo isso. Jesus já fez eu sonhar isso. Eu fico triste quando as pessoas ficam rindo da minha cara. Quando as pessoas comentam que as coisas que eu falo são ilusão, são vontade humana. Que vontade de morrer quando a pessoa fala isso. Porque não é eu que tô falando. Vocês acham que eu sou idiota? Não sou, não. Não sou burra, não. Sou outra profeta maluca. Vai nessa. Fica pensando assim. Que judiação. Tem dó. Agora estamos em cerca de 2000 anos e haverá uma terceira renovação. E aqui está a confusão geral. Você está nessa confusão geral aí, ó. Fica aí envolvido nessa confusão. Fica nela. Nada mais é do que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra será purgada e amplamente destruída a geração atual, eu serei ainda mais amplo com as criaturas. E eu realizarei a renovação manifestando o que a minha divindade fez em minha humanidade, como minha vontade divina agiu com minha vontade humana, como tudo permaneceu acorrentado em mim, como eu fiz tudo e fiz de novo. E também o pensamento de cada criatura foi refeito por mim e selado com minha vontade divina. Meu amor quer desabafar e quer tornar conhecido excessos que minha divindade operou em minha humanidade, para o benefício das criaturas, excessos que superam em muitos excessos que minha humanidade operou externamente. É também por isso que muitas vezes eu falo com você sobre viver em minha vontade, que não manifestei a ninguém até agora. No máximo, eles conheceram a sombra da minha vontade, todo esse tempo. Todos esses videntes, todos os padres que já viveram, que estão falando agora atualmente, conhecem só a sombra, eles não leram o livro do céu. Quando alguém falar assim, eu li o livro, os 36 volumes do livro do céu, e eu tô falando aqui, que calma, desculpa. Por mais que você ache que essa pessoa é santa, por mais que você ache que essa pessoa viu Nossa Senhora pessoalmente, por mais que você ache que ela é maior que você, ela não é. Você que está lendo o livro do céu, você está na frente de a humanidade inteira, dos santos mais santos, toda a história. Santa Catarina de Sena, das doutores da igreja, São Tomás de Aquino, que escreveu o maior livro de todos os tempos. Você está acima dele, só porque você está lendo o livro do céu. Acorda para a vida, por favor. Você que está me ouvindo,
Vem conversar comigo. Eu tenho muitas verdades para falar para você. Muitas verdades para falar para você. No máximo, eles conheceram a sombra da minha vontade, a graça, a doçura que ela contém. Mas penetrar por dentro, São Tomás de Aquino não penetrou. Santa Teresinha do Menino Jesus não penetrou. Santa Teresa d'Ávila não penetrou. Padre Paulo Ricardo não penetrou. Infelizmente. Abraçando a imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em todos os lugares, mesmo estando na terra, no céu, nos corações, estabelecendo caminhos humanos e agindo com caminhos divinos. Isso ainda não é conhecido. Tanto que a muitos aparecerão estranho, e quem não mantiver a mente aberta à luz da verdade não entenderá nada. Se você não tiver a mente aberta, se você não se render à fé e à esperança e à caridade e ao amor por Deus, você não vai receber, não vai entender nada do que eu estou dizendo nesse vídeo. Mas gradualmente farei meu caminho, manifestando agora uma verdade, agora outra, vivendo em minha vontade, que acabará entendendo. Então vai vivendo na vontade de Deus que você vai acabar entendendo. Espero que sim. Agora, o primeiro elo que uniu a verdadeira vida em minha vontade foi a minha humanidade. Minha humanidade, identificada com minha divindade, nadou na vontade eterna e foi traçar todos os atos das criaturas para torná-las suas e dar ao Pai, por parte das criaturas, uma glória divina e trazer a todos os atos das criaturas o valor, o amor, o beijo da vontade eterna. Vi todos os atos de criaturas possíveis de serem realizados e não realizados, os mesmos atos mal feitos, e fiz o desfeito e o mal novamente. Olha quanta coisa que fala num trecho só, Jesus Cristo, já está em 1 hora de gravação. Meu Deus do céu. Nesse ambiente da vontade eterna, vi todos os atos das criaturas possíveis de serem realizados. Ele viu todos os atos de criaturas possíveis de serem realizados e não realizados. Os mesmos atos mal feitos, e fiz o desfeito e o mal novamente. Agora, esses atos são realizados e realizados somente por mim. Estão todos suspensos em minha vontade. Espero pelas criaturas que vivem na minha vontade e vão repetir na minha vontade o que eu fiz. Então, isso é o que a gente vai viver nesse tempo agora. Tá? Se você está ouvindo isso, se você não começar a viver isso, se você não desejar viver isso, é prejuízo total para você. Desculpa, mas é muito sério você rejeitar isso. É muito sério. Por isso, eu escolhi você, Luísa, como o segundo elo de conexão com a minha humanidade. Ela é o segundo elo da humanidade de Jesus, tornando-me uma com o meu anel, vivendo em minha vontade. Eu repeti você os meus próprios atos. Graças a Deus que ela fez isso, porque se ela não tivesse vivido essa realidade, a gente não teria o dom de viver na divina vontade. Caso contrário, deste lado, meu amor permaneceria sem ventilação, sem glória por parte das criaturas, daquilo que minha divindade operava em minha humanidade, e sem o propósito perfeito da criação que deve ser reencerrado e aperfeiçoado em minha vontade. Seria como se eu tivesse derramado todo o meu sangue, sofrido tanto e ninguém soubesse. Quem me amaria? Que coração seria abalado por isso? Ninguém, e portanto ninguém teria dado os frutos e a glória da redenção. Minha filha, eu tive que primeiro dar a conhecer o que minha humanidade fez e sofreu lá fora, a fim de poder dispor as almas para elas saberem o que minha divindade fez de dentro. A criatura é incapaz de compreender meu trabalho junto, portanto, gradualmente me manifesto. Então, a partir do seu anel de conjunção, Luísa, comigo, os outros anéis nossos, Aline, você que está ouvindo, das criaturas se unirão. E terei uma multidão de almas que, vivendo em minha vontade, vão refazer todos os atos das criaturas do mundo inteiro, do passado, presente e futuro. Eu terei a glória de tantos atos que foram suspensos, méritos, feitos somente por mim e por minha mãe, que a Maria Santíssima também fez. Mesmo por criaturas e todos de todas as classes, virgens, sacerdotes, seculares, de acordo com o seu ofício. Não trabalharão mais humanamente, a gente vai trabalhar divinamente, mas penetrando na minha vontade, seus atos se multiplicarão para todos de uma maneira totalmente divina e universal. Eu terei a glória divina por parte das criaturas e de tantos sacramentos que foram recebidos e administrados. Nós vamos reparar tudo que as outras pessoas fizeram de maneira humana. Tudo profanado, confuso de interesse, de tantas boas obras nas quais permaneço mais desonrado do que honrado. Suspiro muito desta vez e você reza e suspira junto comigo e não move seu vínculo com o meu, começando pelo primeiro. Então a gente vai viver isso.
usar dos méritos de Jesus, reparar tudo o que o Pai sofreu. Nós vamos dar a glória que o Pai merece, que nunca foi dado por toda a eternidade, por todas as pessoas que já viveram no passado, presente e futuro. Nós vamos consertar a terra, a gente vai limpar a terra do pecado. Por favor, se você ouviu tudo isso até agora, por favor, muda de vida. Tenha dúvida, se tem dúvida, vem conversar comigo. Eu estou trabalhando muito para revisar os livros, para te ajudar. Tudo que eu dou é de graça, não cobro R$1. Quantas pessoas vêm aqui nos canais e ficam vendendo livro para cá e vendendo livro para lá, querendo o seu dinheiro e não querendo a sua salvação. Não estão nem preocupados com você. Eu estou preocupada com você. Eu me importo com você. Você fica ainda questionando o que eu estou fazendo. Oh, meu Deus, que triste que eu fico. Então, aí terminando aqui o vídeo que eu, vamos terminar o vídeo. Aí eu coloquei esse trecho nesse vídeo dos sinais dos tempos, a ordem da minha providência, a cada 2000 anos se renova o mundo. Eu coloquei o resuminho aqui para vocês, do dilúvio. Estamos em cerca de 2002 anos, nós estamos nesse momento abreviado. É para você esse aviso. É o aviso para você. Para de ficar pensando no backup lá do final dos tempos. E agora, E se na segunda renovação eu manifestei o que a minha humanidade fez e sofreu e muito pouco que a divindade operou, agora nessa terceira renovação, depois que a terra será totalmente purgada e amplamente destruída a geração atual. Tá? Pode ser não seja você, mas vai ser seus filhos, vai ser seus netos, seus bisnetos, tataranetos, alguém vai sofrer. E essas pessoas, elas vão saber que você sabia, tá? Desculpa, não tem como elas não saber, elas vão saber que você sabia. Tá tudo conectado, a humanidade, ela é toda conectada. Jesus fala, o que um faz, os outros recebem tudinho de resultado depois. Isso não é conhecido. Jesus que fala, eu estou trazendo para vocês o livro do céu aqui no Brasil, gente. Ninguém está fazendo, ninguém. No século XXI, por mais que eles estejam com boa vontade, eles não estão trazendo essa verdade para vocês. Está no livro do céu, não está na Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, nem nas 24 horas da paixão, que é o único que eles conseguiram, imprimir para vocês. Esse livro do céu, só eu consegui trazer até agora. E mesmo assim está totalmente errado. Muitas palavras estão meio confusas, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso fazendo áudios para ajudar vocês, entendendo. Então ele fala que se aqueles dias, aqui ó, ele fala no Apocalipse. Vamos ler aqui, peraí. Nossa, tá difícil para me voltar aqui. Se aqueles dias, que é a metade de um tempo, que Nossa Senhora está no retiro dela, não fosse abreviado, são os tempos atuais, de preparação para a terceira e última renovação. A criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, nós, aqueles dias serão abreviados. Por causa de nós, que somos escolhidos, que vamos reparar Jesus, que vamos reparar o coração de Jesus e de Maria, tá? É o triunfo do Imaculado Coração de Jesus e de Maria, é o triunfo do coração deles. Porque nós vamos reparar tudo. Vamos usar todos os méritos deles, vamos fazer todos os atos, para poder glorificar o Pai como Ele merece, consertando tudo. A gente vai fazer esse processo todo, que é o tempo atual, hoje, que nós somos chamados a fazer. Então Jesus, Ele está te avisando que Ele precisa de você para isso. Porque você vai ser muito grande no céu. Muito grande no céu, aceitando viver a vida de Jesus na terra. Então o cristão morno tem cartaz de pré-estreia no inferno. O cristão morno tem cartaz de pré-estreia no inferno, tá? Ouve isso, é verdade isso. Meu Senhor tarda a vir. Fica pensando desse jeito, meu Senhor tá trazendo, vai demorar mesmo ali, 4.000 anos, então Ele tarda a vir, se põe a bater. Eu vou bater nos meus companheiros, eu vou me levar a vida numa boa, vou comer e beber com os ébrios, vou correr atrás da minha faculdade, da minha pós-graduação, do meu projeto que eu fiz, eu vou casar, vou ter meus filhos, eu vou cuidar da minha vida. E o Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará para o destino dos hipócritas, os mornos. O despedirá e o mandará para o destino dos hipócritas, os mornos. Então os anjos já estão andando na terra, os anjos já estão separando as pessoas. Essa pandemia nada mais é do que anjos andando por aí, permitindo
né? Permitido por Deus e levando muita gente embora, tá? Não tem vacina que vai resolver o problema, não. Então, continua firme aí. Então, esse vídeo é verdade, é pura verdade. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Esse é o aviso principal. Não tem outro aviso para dar para vocês. Se vocês não quiserem ouvir, problema de vocês. A gente faz a nossa parte. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.